Boa tarde, boa noite. Finalmente de volta ao canal Help Química e com a aula de número 91, Termoquímica. Galera, para começarmos a falar desse próximo assunto da nossa playlist de número 10, aonde estaremos abordando a termoquímica, nós precisaremos ver antes alguns nomes, alguns conceitos que vocês irão trabalhar nessa disciplina, né? Que vocês irão trabalhar nessa playlist e que gera uma grande confusão na cabeça da galera, gera uma grande dificuldade, né? Mas a minha intenção aqui não é dificultar a vida de vocês, pelo contrário, é dar um help para que vocês arrasem lá na hora de fazer a prova do Enem, na hora de fazer o vestibular, né? E que não faça como muitos outros coleguinhas. Pessoal, eu já falei isso lá na aula de número 0, né? E falo novamente agora para reforçar mais um pouco. Pessoal, quem sabe química é que faz a diferença num curso de humanas que vai tentar geografia, filosofia, direito, né? Quem sabe química, além do normal, quem sabe química sabe assim, muito mais a fundo do que seu concorrente, é aquele que consegue terminar a prova do Enem mais rápido, é aquele que consegue arrebentar, sabe, na hora de tentar um vestibular de medicina e passar. Portanto, não fujam da química. Belezinha, pessoal? Então, se precisarem do titio, o titio tá aqui para dar um help química para vocês. Beleza? Então vamos começar a nossa aula de hoje, então, falando sobre um assunto da física, que é o trabalho. Ah, Emerson, mas por que o assunto da física em química? Porque a física ela é usada para responder várias questões, vários aspectos da química, beleza? Então nós precisamos estar sempre recorrendo a ela para dar algumas explicações químicas, beleza? Mas nós não vamos fazer a parte chata da física, não. Vamos fazer a física mais tranquilinha, belezinha? Então, pessoal, olha só. A primeira situação que nós temos é um bloquinho em cima de uma superfície qualquer, beleza? Então imagine que isso aqui seja uma caixa da geladeira, né? E que está sobre o piso da casa de vocês. Aí com o irmãozinho de vocês mais novo, vai lá e começa a empurrar essa caixa nesse sentido que eu mostrei aqui para vocês, beleza? E o irmãozinho mais novo vai aplicar uma força por cima dessa superfície. Como que na física a grandeza força ela é expressa? Como que essa grandeza aqui é expressa? Muito bem, né, pessoal? Ela é expressa em newtons, beleza? Então o seu irmãozinho lá, piquititito, ele exerceu uma força nessa caixa, beleza? No corredor da casa de vocês. Só que essa caixa, ela sofreu um deslocamento, né? Esse pedacinho aqui é um deslocamento D. Tranquilinho, pessoal? Então, esse deslocamento D que sofreu aqui, né? Ele foi dado em metros. Suponhamos que seu irmãozinho tenha andado 10 metros com essa caixa. O que nós podemos dizer, então? Que se você aplicou uma força sobre um corpo qualquer e esse corpo se deslocou, nós dizemos que, então, exerceu um trabalho. Beleza? E como que então, matematicamente, nós poderíamos expressar o trabalho? O trabalho, que é representado pela letra W, por causa do inglês, né, da sigla em inglês, é a força vezes o deslocamento. Então é assim que a física descreve o trabalho, beleza? E essa força, ela é dada em newtons e esse deslocamento é dado em metros. Tranquilinho, pessoal? Então, essas duas grandezas não formam um trabalho? Então, essas duas grandezas juntinhas, elas são chamadas de joule. Beleza? Então, um joule de qualquer coisa, nós dizemos que houve a aplicação, houve um trabalho ali naquele meio. Tranquilinho, pessoal? Dúvidas até aqui? Emerson, por que você está falando isso com a gente? Por que você está dando essa aula no Help Química? Pessoal, essa aula eu coloquei ela unicamente para nós falarmos do joule. Nessa playlist da termoquímica, vocês verão o joule a rodo. Vocês vão ver muito falando do joule, muito mesmo.
Então eu quero que vocês comecem a se familiarizar com eles. Não precisa ser igual na física, de vocês calcularem o deslocamento, achar a força em Newton, usar todas as leis de Newton. Eu só quero que de tudo isso daqui que eu falei, eu quero que vocês entendam de onde vem esse Joule e o que esse trabalho significa. Belezinha, pessoal? Tendo feito isso, vocês estão mais do que prontos para começar a entender a termoquímica. Beleza? Então, feito isso, nós vamos ver agora o segundo assunto da termoquímica, que vocês irão trabalhar demais, né? E todo mundo, eu creio que sabe o que é energia. Não é verdade, galera? Que é representada pela letra E, né? Eu acho que todos que nos acompanham aqui, né? A maioria que acompanha o canal Help Química ou está entrando para o ensino médio, ou então vai tentar um vestibular, ou simplesmente gosta da matéria e quer relembrar algumas coisas, correto, pessoal? Então, intuitivamente, todos nós sabemos o que é energia. Energia elétrica, né? Energia sustentável, que muito se fala, né? Só que, será que existe somente energia elétrica? Será que a energia elétrica é somente dessa luz que nós temos aqui? Será que a energia elétrica é a única fonte de energia que existe? Ou será que existem outros meios de energias? Bom, creio que a maioria falou que sim, né? E concordou. Isso se não foi unânime a resposta de vocês. Mas agora eu quero perguntar para vocês. Será que vocês poderiam me citar exemplos de energias? Aí algumas pessoas iriam falar: ah, sim, existe energia nuclear, existe energia eólica, né? Existe energia que vem através da queima da biomassa, né? Só que a termoquímica, ela vai trabalhar uma energia que eu acho que a maioria aqui já sacou, só por causa do nome termo. Por quê? Porque o termo, né, é o radical de termômetro, não é verdade? Então a pessoa pensa, ó, já que é o radical de termômetro, nós vamos estar trabalhando então com algo que envolve calor, que fica quentinho, que fica friozinho, não é verdade? Seria mais ou menos por isso mesmo, tá? Quem pensou dessa maneira, só não pensou errado. Tranquilinho? Mas então, para uma maneira bonitinha, para quem quiser anotar aí, né? Quiser anotar o que seria essa tal de energia, seria a capacidade que um corpo, ou uma substância, ou um sistema físico, né, tem de realizar um trabalho. Então, por exemplo, nós ficamos quentinho, né? O nosso corpo fica quentinho na temperatura aí de 36 graus e meio, mais ou menos. Por quê? Existem várias células aqui dentro do nosso corpo trabalhando, né? Fazendo um trabalho, né? Que para o quê? Para que nós mantenhamos essa temperatura, né? Para que nós ficamos quentinho e etc. Então, o corpo humano, ele tá gerando uma energia através da alimentação que nós comemos, entendeu? E esse excesso de energia que tem aqui, né? Depois nós vamos falar um pouco mais a fundo, talvez daqui umas 2 aulas mais ou menos, nas leis da termodinâmica, né? Mas eu vou deixar isso um pouquinho mais pra frente para falarmos. E ele vai liberar essa energia, então o quê? Na forma de calor, que é o que nos mantém aquecido. Beleza? O Sol, né? Acontece várias reações nucleares lá o tempo todo, né? São as chamadas fissões, né? E essas fissões nucleares liberam uma energia tremenda na forma de calor para o espaço. Então, a termoquímica, ela vai estar trabalhando as energias, né, que estão relacionadas com o calor, né? Aí, então, graças a vários experimentos matemáticos, graças a vários trabalhos de químicos e físicos aos decorreres do ano, hoje nós temos a capacidade de entendermos a quantidade de calor liberada, a quantidade de calor que é necessária, né? Que nós já veremos na próxima aula sobre isso, né? E também entenderemos um pouco mais sobre caloria. E o mais legal de tudo, nós conseguimos entender se uma reação química ela vai absorver energia ou se ela vai liberar energia para o meio. Gente, tem coisa mais legal do que química? Fala a verdade. Química é uma matéria fantástica. Química te explica o sentido da vida, o sentido das coisas. É perfeita a química. E eu tenho certeza que vocês adoram. Mas, tem uma coisa. Como nós vamos trabalhar com calor sem saber o que é calor? Tem muita gente que fala. Vocês já devem ter com certeza ouvido esse termo, né? Vamos baixar aqui um tiquinho já para nós termos a definição de calor definida, né? Mas vocês já devem ter com certeza ouvido
muitas pessoas, né, que falam, nossa Deus, hoje tá calor demais. Ou então que falam assim, nossa, hoje tô com muito calor, eu tô derretendo. Quantas pessoas, com certeza, que estão aqui acompanhando pelo Help Química já devem ter ouvido isso. Galera, vamos quebrar um mito. Calor não é sensação. Calor é energia em movimento. Ou seja, quando vocês pegam em um bloco de ferro, por exemplo. Ou melhor ainda, eu vou dar um exemplozinho aqui para vocês. Eu tenho aqui na minha frente uma miniatura de bronze do obelisco argentino. E aqui eu tenho uma caixinha de madeira que eu acho que qualquer pessoa consegue ter em casa, ou os materiais parecidos. Quais que são as ideias de eu ter esses dois materiais, um de bronze de um lado e um de madeira do outro lado? A ideia, galera, é a seguinte, olha só. Não que eu queira que vocês tenham a mesma coisa em casa, mas talvez um objeto parecido em casa vocês devem ter. Se eu colocar a minha mão na madeira, eu percebo, após um tempo, que a minha mão tende a ficar com a mesma temperatura. Não vai acontecer nada, basicamente, né? Então aqui eu estou segurando a madeira, né? Ambos a temperatura ambiente, não vai acontecer nada. Mas se eu pego nessa estrutura metálica, né? Se eu seguro ela por um tempo, eu percebo minha mão, após um tempo, dar uma esfriada. Por que que isso acontece então, pessoal? Bom, quando eu peguei aqui o monumento do obelisco na minha mão, é um monumento de bronze e ele tá esfriando minha mão. Por que que isso está acontecendo? Porque tá tendo uma troca de calor aqui nesse meio, né? Olha a definiçãozinha, calor, energia em movimento, belezinha? Então, se tá tendo uma troca de calor, significa, se minha mão está esfriando, ela está perdendo calor para aquele objeto que está mais frio do que minha mão, beleza? E agora, por que que isso não acontece com a madeira? Quando eu estou segurando aqui a madeira, né, a madeira ela é um isolante térmico. Então, o que significa a madeira ser um isolante térmico? Significando a madeira ser um isolante térmico, quer dizer que ela não consegue conduzir esse calor, né? Nós vimos isso lá nas nossas aulas de ligações químicas, por que que isso acontece, entendeu? Ela se torna um isolante térmico. Agora, se eu seguro em algum objeto e minha mão começa a esquentar, por exemplo, no caso de uma panela superaquecida, né? Que esse com certeza eu não vou mostrar para vocês, que eu não quero queimar minha mão. Mas quando nós fazemos isso, significa então que a nossa mão, né, está roubando o calor lá daquele meio. Na próxima aula eu vou falar isso bem mais a fundo. Por enquanto eu quero que vocês entendam a definição de calor. Entendido que calor é a movimentação, é a energia, né, em movimento, é a energia em trânsito, né? Eu não gosto muito de usar energia em trânsito porque tem pessoas de São Paulo que me acompanham pelo Help King que pode falar, São Paulo o trânsito não anda. Eu sou obrigado a concordar, eu já fui em São Paulo, eu sei do que eles estão falando. Então, né, eu quero que vocês entendam que calor é energia em movimento. Belezinha? E o calor sendo perdido ou sendo ganho, ele gera as sensações. Então, quais seriam essas sensações? Seria aquele chocolate maravilhoso que a maioria das pessoas gostam? Poderia ser também, mas não nesse caso. Nesse caso aqui, sensações que nós temos é quente, né, e frio. Qual que é a sensação de quente? É ocasionada pelo aumento de calor. Aí algumas pessoas vão tentar me corrigir, vão falar, mas Emerson, você falou que é errado nós falarmos que estamos com calor. Sim, é errado. Por quê? Porque vocês estão recebendo o calor, né? No caso do sol. A pessoa vai lá na praia, quer ficar, né, bronzeada, vai tomar um sol. Ela não vai começar a ficar quente, não vai, né, se exagerar no sol, pode até ter sérias queimaduras. Então, galera, o que acontece é isso, sabe? A pessoa, ela fica quente pelo aumento de calor, ou seja, o corpo dela está roubando o calor daquele meio que está mais quente do que o próprio corpo em si, beleza? E a sensação de frio, né, é ocasionada pela diminuição de calor.
Então, por exemplo, um dia que tá mais friozinho, né? Você tá andando lá em Porto Alegre, né? Aqueles ventinhos gelados, aquela brisa gelada naquela cidade maravilhosa. Aí, de repente, vocês começam a sentir frio. Vocês não estão agasalhados, vocês não estão com nenhuma blusa de frio, nenhum cachecol, nem coisa do tipo. Por que vocês começam a sentir frio? Porque o corpo de vocês, que está mais aquecido do que o meio, começa a liberar este calor para o meio. Belezinha, galera? Só que aí algumas pessoas devem estar se perguntando: ah, mas por que isso não acontece de uma forma tão instantânea conforme acontece com os objetos, né? Que esfria ou esquenta na hora. É simples, galera. No nosso corpo, como eu já havia citado antes, tem células que trabalham para manter a nossa temperatura na ativa, para manter o nosso corpo legalzinho. Belezinha? Só que quando, né, digamos assim, nós estamos perdendo calor, essas células vão consumir mais energia, né, para tentarmos manter mais quentinho, né. Por isso que no inverno, né, nas cidades frias, as pessoas tendem a comer mais. Por quê? As células precisam de mais energia para trabalhar, para manter aquela temperatura legalzinha. Belezinha então, pessoal? Então esses foram os primeiros conceitos da termoquímica que nós vimos aqui na nossa playlist de número 10. Beleza? Galera, eu vou deixar uma pergunta para vocês, tá? Que eu vou respondê-la somente na próxima aula. E eu quero perguntar para vocês o seguinte: esse tal negócio de caloria, o que significa isso, hein? Que as pessoas, né, vão pra academia tentar perder calorias, ou que os alimentos dão tanta calorias, ou que nós precisamos de não sei quantas calorias por dia. O que significa isso? Respondo para vocês na aula de número 92 aqui no Help Química. Fique na sequência que já eu dou a resposta para vocês. Beleza, pessoal? Então tá bom. Um abraço. Se vocês gostaram então das definições aí da termoquímica, se clareou um pouquinho, não esquece de deixar aquele curtir aí no vídeo não, comentar com os amiguinhos, né, ou comentar também. E se não gostou, pode dar um não curtir também e nos expliquem por quê, né, porque o canal Help Química é feito por vocês, né, vocês me dão sugestões, vocês me falam o que vocês querem ver, o que vocês querem aprender, ou como vocês gostariam de aprender, e eu filtro essas ideias e tento passar da melhor forma possível. Beleza? Um abraço então, galera, e até o nosso próximo encontro.